Bom dia a todos, com muito prazer. Estamos aqui hoje para o último, last but not least, dia do nosso congresso. Eu sou Estevão Lana Figueiredo, atualmente sou assessor de pesquisa, ensino e pesquisa aqui na sociedade. E nós teremos hoje um simpósio aí, conjunto da SMC com o Imperial College de Londres, onde estamos e o que há por vir. E aqui comigo temos o nosso ex-presidente da Sociedade Mineira, presidente do Congresso, milhares de titulações que todo mundo já conhece, o Henrique Patrus, e uma excelente pessoa aqui do nosso lado, um dos grandes cardiologistas mundiais, o professor Otávio Berwanger, que é professor titular em Clinical Trials do Imperial College de Londres, um grande amigo da sociedade, diretor do George Institute em Londres, na Inglaterra. E aí, para não atrasar, nós já vamos de cara chamar, nós teremos então 4 palestras, cada uma com 15 minutos, sobre vários temas aí. O primeiro é o nosso atual presidente, Luiz, da Sociedade Mineira de Cardiologia, Luiz Guilherme Passaglia, todos já conhecem. O Luiz vai nos falar aí sobre lípides, novos medicamentos e alvos terapêuticos. Ele pediu para eu liberar mais de 15 minutos para ele, mas vamos ver se nós vamos liberar ou não, tá bom? Bom dia a todos. Obrigado, tá, Estevão? É o terceiro tema diferente que eu falo no Congresso, então até a gente trocar a caixinha. Vamos lá, pessoal. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. A gente vai falar um pouquinho da onde nós estamos em relação aos lípides e para onde que nós estamos indo, tá? Eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação a esse tipo de apresentação. A história dos lípides, na verdade, do colesterol é extremamente linda, tá? Ela começa há 250 anos atrás, mais ou menos. Tem 4 prêmios Nobel. E a gente sabe qual que é a consequência disso, que é a placa de ateroma. Tá? E a relação da placa de ateroma e os lípides fica muito clara, porque a principal partícula é a ApoB. E a ApoB, ela está no LDL, na LPAzinha e nas lipoproteínas remanescentes de triglicérides. Mas 90% dela está no LDL. E é a razão pela qual a relação de causalidade, não confundam associação sempre com causalidade, tá? Mas a relação de causalidade ela é muito forte e definida em relação ao LDL, para todos os estudos que nós temos na literatura. E é importante vocês um dia darem uma lida nesses critérios, a gente chama de critérios de Bradford-Hill, que eles que fecham essa relação de causalidade. Aí vocês vão entender que muitas coisas não fecham a relação de causalidade por causa que eles não fecham todos os critérios. E a LDL definitivamente ela fecha, tá? E aí, o principal conceito que eu queria passar para vocês, talvez essa seja a lâmina mais importante da gente ter na nossa cabeça, é que a gente passou a entender que o tratamento do lípides ele está em cima de 3 grandes pilares. Eu chamo de consistência, magnitude e temporalidade. O que é consistência? É você manter de forma consistente e prolongada o seu tratamento. Magnitude, quanto menos, melhor. Temporalidade, quanto antes você iniciar, melhor. Algumas coisas a gente aprendeu em relação à hipertensão, tá? Você não espera ter o AVC para começar a tratar. E a questão de quanto menos, melhor. A hipertensão está aprendendo com os lípides. Então, esses 3 conceitos eles são os pilares em relação ao tratamento da dislipidemia. E a gente passou, ao longo do tempo, de um tratamento oral isolado para um tratamento oral combinado, e aí a gente passa a ter os anticorpos monoclonais, a gente começa a ter a terapia gênica com RNI de interferência, e a gente já está começando a pensar em realmente fazer a terapia de edição gênica, tá? Que é uma coisa um pouco mais para frente. Eu vou falar para vocês de 4 alvos. Nós estamos falando de LDL, o HDL, o LPAzinho. A gente chama de LPAzinho, gente, porque você tem ali proteína azona, tá? Que está no HDL, só para poder diferenciar que é uma outra coisa. E os triglicérides. Vamos ver que tem muita coisa em relação a esses 4 alvos. Tá? Eu vou começar em relação ao LDL, porque é o que a gente tem mais de evidência e o que a gente tem mais de estudos. Com relação ao LDL, pensa em 4 focos. Estatina, ezetimibe, PCSK9 e ácido bempedóico. Tá? Em relação à estatina, não tem o que falar. O número de estudos que a gente tem publicados talvez seja a droga que a gente tem mais estudos ao longo de todos esses anos. São 30, 40 anos de estudo. Tá? O 4S, ano passado, fez 30 anos. Como cada estudo tem 5, 10 anos de precedência, nós temos 40 anos de estatina. Combinado? Olha aí a quantidade.
O que falta em relação à estatina é vencer as grandes barreiras, porque o benefício é muito maior do que o potencial malefício. Então, o ceticismo, a ideia de que existe um efeito nocebo e a inércia médica que começa tarde, dá subdose e muitas vezes não associa, é o grande problema em relação à estatina. Tá bem? Quando você vai para o ezetimibe, não tem evidência nova. A evidência vem do IMPROVE-IT, que é a hora que você associa, cair LDL beneficia o paciente, já que o LDL é o principal fator de risco que a gente tem como alvo terapêutico. Agora, o ácido bempedóico, não. Esse, para a gente, Brasil, esse é novo, porque ele não tinha chegado aqui para a gente até agora. Vai chegar no segundo semestre, tá bom? O que é isso? O ácido bempedóico, ele trabalha numa outra parte da cadeia, acima da estatina. Se você olhar ali a cadeia que você tem da formação do colesterol, você vê que a HMG-CoA está um pouco abaixo. Ele trabalha na ATP citrase liase, ali em cima. Ele é uma prodroga. Então, ele precisa ser metabolizado dentro do fígado. Como ele é metabolizado dentro do fígado, os metabólicos ativos não estão perto da periferia. Eles estão no fígado. Por isso tem menos dor muscular. Tudo bem? Esse tipo de droga foi testada antes de chegar no estudo clínico maior, e ninguém sabia disso, com estatina. Estatina em dose plena, em 2 trials, tá? Que foi o Clear Harmony e esse de baixo, que é o Clear Wisdom. Nos dois, redução de LDL, a hora que você associa, em torno de 15% a 17%. Mas ele também foi testado sem estatina, que foi com ezetimibe. Aí sim, como você não tem o efeito da estatina, o benefício da queda do LDL foi maior. Já que você não tem estatina no meio do processo, foi mais ou menos entre 20% e 25%. E vai chegar aqui no Brasil associado com ezetimibe. Tá? A questão é que só esses estudos não eram suficientes. Você precisava de um estudo com desfecho clínico, que foi o Clear Outcomes, que foi um estudo com 3.000 pacientes, que seguiu toda aquela metodologia que nós conversamos nos últimos 2 dias, que vocês já aprenderam, que é uma metodologia robusta para te dar uma resposta que é confiável. E as curvas do Clear Outcomes, elas se separam. Tá? Separam com NNT em torno de 62,5. Esse tipo de paciente estudado aqui, que era um paciente de alto risco, era antiético você pegar 13.000 pacientes e não dar estatina. O que ele fez? Ele pegou o paciente que ele definiu como intolerante à estatina. Tá? Então, no estudo de desfecho clínico, não foi associado, mas nos estudos que fizeram a base dele toda, ele foi associado também. Tanto é que o que está por vir são estudos de efetividade, você está por vir estudos com bloqueio duplo, o que está acontecendo? E bloqueio triplo. Quer dizer, estatina, ácido bempedóico e ezetimibe. Tá bem? Então, isso é o que está por vir e a gente tem que ficar atento a isso. Com relação ao PCSK9, PCSK9 é uma proteína que se liga ao receptor e degrada o receptor de LDL. Você tem um monte de moléculas, algumas delas muito bem estudadas, que é o alerucumab e evolucumab. Todos os dois com benefício clínico demonstrado. Tá? O mais legal em relação a isso, porque eles não ajudaram a entender que a ideia de plausibilidade que a placa poderia inclusive reduzir, ela foi provada. Porque no Pac-Man, a hora que você usa o alerucumab, depois de 50 semanas, a placa reduz. Reduz o core, aumenta a capa que era fina, ela passa a ser um pouco mais grossa, e aí você estabiliza a placa. Então, aquela ideia de que controlar o colesterol melhora e diminui o evento porque você estabiliza a doença, está aqui bem provada. Tem novos fármacos vindo, tá? Gente, é igual aquela brincadeira do trava-línguas. Tem um monte de palavra que eu não vou conseguir falar, tá bem? Tem novas drogas vindo, tudo bem? Essas drogas ainda estão sendo testadas em estudos onde o desfecho intermediário é o LDL, tá? Mas é um desfecho que a gente acha, a princípio, que vale a pena. Mas o mais legal de tudo é que está vindo um inibidor do PCSK9, que é oral. Não igual essas drogas anteriores, que são parenterais, mas um que é oral. Já existe uma publicação que foi Persult em fase 2, com redução de LDL, tá? E deve vir publicado nos próximos anos o estudo com desfechos clínicos. Você tem no mesmo alvo que é o PCSK9, um fármaco, que é a inclisiran, que trabalha no RNA de interferência. Você vê que a gente está mudando, né? Nós saímos do anticorpo monoclonal e agora a gente entra no RNA de interferência. O inclisiran tem vários estudos dele.
Todos eles foram para poder validar ele, em termos de segurança, depois entender qual que era a dose e entender se ele reduz o LDL colesterol. E ele reduz o LDL colesterol de forma muito substancial. Tá? A questão que o estudo clínico, para desfecho clínico, está por sair, que é o ORIEN 4. Tá? A randomização dele e a alocação de paciente já foi toda feita. Então, possivelmente, ano que vem, os dados desse estudo já devem estar aí disponíveis para a gente ou no final desse ano. Se vocês pararem para pensar que a gente está evoluindo naquela cadeia que eu comentei sobre terapia oral até chegar no gene, abre um olho, tá? Nós, em algum momento, vamos editar o gene. O que eu falei do PSK9 até agora, a gente está fazendo um silenciamento do gene, tá? A gente está não deixando ele expressar. A gente está tentando chegar ao ponto de realmente mudar a expressão gênica, editando ele. Qual que é o problema? Você vai assumir não só os efeitos do alvo terapêutico, mas também os efeitos colaterais. Tá? Isso talvez por um tempo que seja muito prolongado, que talvez seja o grande problema desse tipo de terapia. Você tem que ter muita segurança para realmente fazer esse tipo de terapia a longo prazo. HDL, gente, vou ser bem rápido em relação a ele, já que niacina não deu certo. Na verdade, aumentou muito o efeito colateral. Se você for pensar nos inibidores da CETP, também não deu certo. Inclusive, o primeiro inibidor da CETP aumentou mortalidade. Mas nós temos um estudo que é o Broadway, que foi lançado esse ano no American College, se eu não me engano, em que é um único deles que conseguiu reduzir ApoB, tá? E LDL. Os outros todos não, só reduzia triglicérides. Quando você reduz só triglicérides e não reduz ApoB, possivelmente você não vai ter benefício cardiovascular. Tá? O HDL disfuncionante, que a gente tentou melhorar ele, também não deu certo através do AEGS 2, e a gente vai para a LPAzinha. Essa sim, nós estamos de olho nela. Tá? Porque ela é muito mais teratogênica do que o LDL comum. É PAzinha porque você tem uma ApoA ligada convalescentemente, de forma convalescente com a ApoB. Tá? Ela é pequenininha, geneticamente determinada e muito mais inflamatória e muito mais teratogênica. E ela está relacionada não só à placa, mas está relacionada também à estenose aórtica. Ela é alvo terapêutico de um monte de estudo que está para sair. Já saíram os estudos em que mostram que essas medicações que eu estou mostrando para vocês reduzem ela de forma efetiva. A questão é saber se reduzir ela de forma efetiva vai trazer benefício clínico. É o que eu comentei ontem sobre a diferença de mediador e marcador, tá? Que é aquela curvinha que eu falei para vocês dos valores e das variáveis que entram no Bradford Hill. Quer dizer, quem realmente fecha aqueles critérios todos. Nós não sabemos ainda se realmente vai diminuir efeitos clínicos. Por último, triglicérides. Aqui tem um monte de coisa que a gente pensava e a gente teve que ir desconstruindo. Primeiro, na era pré-estatina, deu certo um pouquinho da fibrato, particularmente por causa do clofribato e do genfibrosil. Né? O clofribato já saiu da linha há muito tempo por causa de efeito colateral. Tá? Com talvez uma redução cardiovascular pequena. A questão é que, a hora que entra a era da estatina, não se conseguiu em nenhum momento mostrar que fibrato diminuiu o risco cardiovascular. Seja no lance lá em 2005, quando lançou-se o Field, depois quando lançou o Accord, e agora de uma forma definitiva em 2022, quando saiu o Prevent, tá? Com pemafibrato. 10 mil pacientes estudados, as curvas de PCR e de triglicérides caem, mas a curva de desfecho clínico não. Sabe por quê? Não cai ApoB, não cai LDL. Isso talvez seja a principal coisa que a gente tem que ter na cabeça. Talvez os inibidores da CETP também não tenham tido benefício naquela época, porque aqueles inibidores caíam triglicérides, aumentava o HDL, mas você não cai a ApoB. Se não cai a ApoB, possivelmente você não tem benefício de desfecho cardiovascular. Tá bom? E aí vem o que realmente é moda em todo lugar do mundo, que é EPA, DEA, ômegas. Vamos lá, nos ômegas. O EPA é extremamente controverso na minha cabeça pelo seguinte, gente. O GLS Reduce-It mostraram benefício cardiovascular, tá? De desfecho clínico. E aí o Strength, não. Mas o Strength combinou. O grande problema em relação ao Reduced não foi a redução que ele teve dos desfechos intermediários, vamos dizer assim, tá? Eu estou falando da ApoB, do LDL, do triglicérides, tá? Não foi isso, não. Foi que o placebo que ele utilizou piorou o placebo. Ele aumentou a ApoB, ele aumentou a LDL, ele aumentou a interleucina, ele piorou o paciente. Será que realmente foi o benefício da droga que foi dada, ou o malefício ou os dois, né? Não sei. Quando tem dúvida na literatura, gente, o ideal é
Repita o trial. Tudo bem? Isso não é incomum. Sabe por quê? A gente não estuda a população, a gente estuda amostras. E sempre tem o risco do acaso. Toda vez que entra em controvérsia, o ideal é que repita o trial. Tá? Não vai repetir, tá? Porque ômega vende-se à vontade. E agora o novo alvo. O que é o novo alvo? ApoC3, tá? ApoC3, ANGI, PTL3 e 4. É difícil entender um pouquinho a cadeia pelo seguinte. Essas proteínas, depois se quiser eu explico um pouquinho melhor, elas inibem a lipase lipoproteica. Tá? A lipase lipoproteica acaba com os triglicéridos. Se eu inibir ela, triglicéridos, sobe, desce, sobe, né? Agora, se eu inibir ela que inibe, o que acontece? A lipase está liberada. O triglicéridos cai. Tudo bem? O fibrato faz a mesma ação, tá? Só que o fibrato ele faz ação através de uma outra enzima. O que a gente está começando a pensar é agir diretamente nelas. Porque a gente entendeu que as variantes que você tem, perda de função delas, tem triglicérido baixo e perda, aliás, e melhor risco cardiovascular. Isso tem vários estudos mostrando essa sequência, tá? A questão é que os estudos que estão vindo, e foram publicados agora recentemente, não vou falar o nome das drogas também, tá? O balancing, que foi feito com pacientes com triglicéridos extremamente altos, qual que é a preocupação que eu tenho em relação a ele? O triglicéridos caiu, tá? O paciente tinha um triglicérido em torno de 2.000. ApoB e LDL não caiu, subiu. Enquanto que ele fez a mesma droga no estudo que também foi lançado agora no American College, que foi o BREACH, tá? LDL mais ou menos manteve mais ou menos a mesma faixa. A ApoB caiu um pouquinho, o triglicéridos cai, tá? Porque ele age no triglicéridos. A outra droga, esse aqui inclusive já está aprovado pelo FDA. A outra droga, que é o Plozasiran, tá? Que foi também estudado como alvo da APO3, cai o triglicéridos. Mas se você prestar atenção, LDL sobe. Isso para os dois estudos que você tem em relação à ApoC3. Qual que é a preocupação que eu tenho em relação a isso? Está por vir os estudos de desfecho clínicos, mas pode ser que a gente não consiga. A gente tem uma droga para pacientes que têm triglicéridos extremamente alto, mas talvez a gente não consiga benefício cardiovascular, tá bom? Tem outras drogas vindo também em relação à ANGPL3. Não vou falar sobre elas, senão meu tempo já terminou. Aí o Estevão briga comigo. Gente, são vários alvos. É muita coisa. Vários alvos e muita coisa. O que eu acho que é mais interessante em relação a isso? Eu vou resumir rapidamente. Lípides é um fator de risco, você sabe muito bem em relação a isso. A relação de LDL e doença cardiovascular é causal. Cuidado com a mídia. Tá? Consistência, magnitude e temporalidade é o conceito mais importante de vocês terem na cabeça. Nós temos várias medicações que nos ajudam nisso. Se você não conseguir terapia isolada, tente combinar medicações. Sempre. Mais do que isso, o HDL hoje é mais um marcador do que um mediador desse processo. Existe a questão do paradoxo, que a gente pode vir discutir depois, eu não acredito nisso, não é questão de acreditar, né? Acho que é um erro de observação dos nossos estudos. Fibratos é apenas para pancreatite. O EPA e o ômega, vocês vão me desculpar, eu não uso, tá bom? Para esse tipo de condição, apenas triglicéridos elevados. Nós temos novos focos, que é LPAzinha e ApoC3, ANGPTL3. Mas a gente precisa de estudos clínicos, tá? De desfechos clínicos. O que eu acho mais importante em relação a esse tipo de apresentação é o seguinte: conhecimento é importante, a gente sabe um monte de droga, mas o importante não é o teu conhecimento disso tudo, tá? Mas o importante é aplicar isso tudo. O problema em relação ao tratamento dos LIPS é que a gente não faz isso que está aqui, nem o básico. Se a gente fizer pelo menos o básico, e o tempo entre ciência básica, publicação de estudo e aplicação é gigantesco. Nós temos que fazer o que já existe de evidência. Aí sim a gente vai ter benefício com os nossos pacientes. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, doutor Luiz Passaglia. Acho que nós fizemos uma revisão excelente de lípides, entendendo a causalidade e entendendo o que é um desfecho clínico e o que é um desfecho intermediário. Acho que a sua revisão foi excelente. Parabéns pela palestra. Nós vamos ter 15 minutos para discutir no final, pessoal, então a gente pode guardar as perguntas para esse finalzinho. Gostaria de convidar para a próxima palestra o nosso diretor científico da Sociedade Mineira de Cardiologia, Dr. Federico Toledo Campos Dalorto, que é pós-graduado em pesquisas clínicas, coordenador da cardiologia e de residência de cardiologia e centro de pesquisas clínicas do Hospital do Coração de Poços de Caldas e cardiologista e intervencionista do Hospital do Coração de Poços de Caldas. O Dr. Federico vai falar para a gente sobre síndrome coronariana aguda, de antitrombóticos à inflamação. Muito obrigado, doutor Federico, e parabéns pela organização do congresso e por essa aula.
Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer, Otávio, pela generosidade de estar aqui com a gente de novo. A gente sabe a dificuldade de cruzar o oceano para chegar até aqui e estar com a gente, mas para nós é uma satisfação muito grande ter você aqui com a gente, ainda mais que a gente já tem uma relação longa, tanto da mineira quanto a sul-mineira, antiga, desde 2009. Então, me coube falar sobre síndrome coronariana aguda, de antitrombótica e inflamação, o que a gente tem de novo. Novamente, eu tenho conflito de interesse porque eu trabalho em pesquisa clínica e, consequentemente, algumas são remuneradas. Então, nós temos a ideia de que, mesmo com as terapias atuais potentes, o risco residual pós-síndrome coronariana aguda continua alto. Então, quando a gente pega do Odyssey, em 4 anos, 12% a 14% dos pacientes experimentaram um novo evento adverso grave. E quando a gente avalia, o primeiro ano, aproximadamente 15% dos pacientes vai ter infarto ou morte cardiovascular. E se você continuar acompanhando esses pacientes, entre 1 ano e 4 anos e meio, aproximadamente mais 20% desses pacientes vão ter novo evento cardiovascular. Então, nós estamos falando de uma doença que mata, e mata muito. Em relação ao evento, das síndromes coronarias agudas que a gente tem, 75% são novas síndromes coronarias agudas, com uma mortalidade em 1 ano por volta de 10%. Mas 25% são infartos recorrentes, é aquele paciente que faz de novo. E esse paciente, a mortalidade praticamente dobra. Então, nós temos que entender o que nós precisamos fazer. E, além disso, o custo econômico é gigantesco. Então, se a gente pensar o custo cardiovascular hoje, nos Estados Unidos, nós estamos falando de 400 bilhões de dólares. No Brasil, nós estamos em 17 bilhões de dólares. Então, nós temos que entender o risco residual, que ele pode ser metabólico, trombótico, coagulação, plaqueta, inflamatório, lipídico. O Luiz já facilitou a minha vida, novos estentes, e vamos concluir. Então, em relação ao risco metabólico, nós já sabemos que nós temos várias drogas novas que diminuíram eventos cardiovasculares, como, por exemplo, o Select e o Sol, mostraram que a semaglutida reduziu o evento cardiovascular em paciente que já teve um evento aterotrombótico. E hoje tem várias drogas sendo testadas que agem mais no mecanismo, porque a semaglutida é um agonista GLP-1. Então, nós temos drogas hoje que são agonistas GLP-1 e GIP, e nós temos essa medicação, que ela é agonista GLP-1, GIP e glucagon. Nos estudos de fase 2, eles mostram uma perda de peso mais significativa do que os agonistas GLP-1. Só que agora nós temos que aguardar os estudos de fase 3 para nos mostrar se ela vai manter essa mesma magnitude em relação a eventos cardiovasculares. Em relação a risco trombótico. Nós sabemos, como nós já dissemos ontem, que o risco isquêmico, o risco trombótico é maior no primeiro mês. A partir daí, o risco de sangramento passa a superar o risco trombótico. E isso fez a gente pensar em reduzir a dupla antiterapia plaquetária, com a dupla durando 1 a 3 meses, e depois o ticagrelor isolado versus o DAPT. Todos os estudos mostraram a mesma direção: manutenção dos endpoints isquêmicos e redução do endpoint hemorrágico. Quando a gente avalia isso em meta-análise, a gente vê que, para a redução de evento hemorrágico, 1 mês de ticagrelor é melhor. Quando a gente pensa em redução de evento isquêmico, de 2 a 3 meses é melhor. Mas, audaciosamente, tem vários trials andando em estratégia sem aspirina na fase aguda. E um grande exemplo disso, o Otávio estava lá na RO do Einstein, nós tivemos o prazer de participar, Estevam também, do estudo Neo Mindset, que vai ser publicado e apresentado agora no ESC, mês que vem. Foram pacientes com síndrome coronariana aguda, em menos de 96 horas após a angioplastia com sucesso, foi randomizado para AS mais o inibidor P2Y12 potente, ticagrelor ou prasugrel, que é o que nós fazemos hoje em dia, versus monoterapia de cara com ticagrelor ou prasugrel, e o desfecho em 12 meses. E aí ele talvez dê uma resposta robusta para a gente se dá para abaixar o tempo desse uso do AS. Então, nada é permanente, exceto a mudança, como diz Heráclito. Você vê que a gente está mudando o tempo todo. E outro alvo terapêutico recente é a trombina, que ela é fundamental na formação do trombo, porque a trombina age tanto na formação do trombo vermelho, como ele age também na ativação e agregação plaquetária, atuando no trombo branco. Isso já é provado em vários estudos, por exemplo, com a rivaroxabana. O Atlas ACS1, 2 e o COMPASS mostrou que a associação do anticoagulante nesse cenário reduzia eventos cardiovasculares. Só que nós temos um novo alvo terapêutico, que é os que bloqueiam o 11 em vez de bloquear o 10. Por que se pensou em bloquear o 11?
porque ele mantém a proteção em relação à formação de trombo, ele reduz, mas ele paga um preço muito menor em sangramento. E como a gente está falando em eventos que a gente associa antiagregantes, associa anticoagulante, e o sangramento é um evento totalmente desfavorável para o paciente em relação à síndrome coronariana aguda, você tem uma medicação que mantém a proteção isquêmica e reduz sangramento, pode ser um evento muito bom. E tem várias drogas sendo testadas, como o milvexiano, o estudo Librexia. Em relação ao risco inflamatório, nós sabemos que a inflamação está com a gente desde quando a gente nasce, e ela vai aumentando com a idade, aumenta com o estilo de vida, fumar, inatividade física, o estresse social e outras condições como diabetes, obesidade, doença renal crônica e as doenças inflamatórias. Quando a gente avalia os pacientes que estão em prevenção primária e já têm o LDL baixo e a PCR elevada, o estudo Júpiter já mostrou que a associação de estatina reduz todos os endpoints. Reduz endpoint composto, infarto, AVC, revascularização e morte cardiovascular. Então está aí, talvez, um alvo muito interessante. O estudo Cantos foi na mesma direção. Ele usou o canakinumab, que ele bloqueia a interleucina 1-beta e ele não altera o LDL colesterol. E no Cantos houve uma prova de conceito onde redução de eventos cardiovasculares quando a gente inibe a inflamação. E o risco inflamatório residual, ele tem que ser analisado porque a gente pode pegar um paciente que tem um LDL alto, a proteína C reativa alta, e nós vamos dar estatina de alta potência. Esse paciente pode ter um risco residual relacionado ao colesterol, onde eu controlei o PCE com a estatina, mas o LDL continua alto. Aí, como o Luiz falou, nós vamos associar medicações como ezetimiba, inibidores do PCSK9. Mas eu posso controlar o LDL colesterol e continuar com a proteína C reativa alta, e aqui é um alvo novo que nós temos que pensar. Quando se avalia a proteína C reativa de alta sensibilidade em relação à morte cardiovascular, a gente vê que ela é um potente determinante de morte cardiovascular até maior do que o próprio LDL colesterol. E isso, nessa análise desses mais de 31 mil pacientes tratados com estatina, nós vemos que, independente se o LDL é alto ou baixo, se a proteína C reativa é baixa, a taxa de evento é baixa. Mas quando a proteína C reativa é alta, independente se o colesterol está baixo ou alto, a mortalidade cardiovascular aumenta muito. E isso foi também demonstrado em tantos pacientes que usam a estatina, onde o LDL está controlado. Quanto maior a PCR, maior o evento cardiovascular, quanto os pacientes que são intolerantes à estatina, onde o LDL não é controlado, mas quanto maior a PCR, maior os eventos cardiovasculares. E essa análise muito legal que eles fizeram com mulheres americanas e acompanharam elas ao longo de 30 anos e viram qual é a chance de um evento cardiovascular maior. Quais eram os fatores que impactavam a vida dessas mulheres? LPAzinha, o Luiz já falou dela, LDL colesterol e, de novo, inflamação. E quando você pega, acompanhando nesses 30 anos, se a paciente tinha nenhum desses fatores, a chance de evento dela é muito baixa. E quanto vai associando os fatores, aumenta demais o risco cardiovascular dessas mulheres em 30 anos. Então, nós temos a inflamação, é um problema. Hoje nós temos drogas como a colchicina, que age na inibir a polimerização dos microtúbulos lá. Nós temos o canakinumab, que atua na interleucina 1-beta. E nós temos novo alvo terapêutico, que é atuar na interleucina 6. Um exemplo é o zilvertimab, que está sendo estudado no estudo Artemis, Zeus e Hermes. Por que está sendo estudado isso? Porque no estudo Cantos, quando eles avaliaram os pacientes em relação à proteína C reativa, você vê que o paciente que mantinha PCR alta, ele tinha evolução igual à do placebo. E o paciente que tinha interleucina alta era ainda pior em relação à PCR elevada. Então, a interleucina 6, por que se preocupa com ela? Ela está associada à disfunção endotelial, à ruptura aguda da placa e, consequentemente, injúria miocárdica e incrementa o risco de infarto. Quando se pega essa análise que eles fizeram no Mount Sinai, pacientes um registro pós-angioplastia. E o que determinou o risco desse paciente? O risco era paciente que sobrava risco residual e inflamatório. Nós temos vários estudos que testaram essa possibilidade. Colcott, que foi em fase aguda do infarto, a média de introduzir a colchicina foi com 1 mês. O Lodoco 2,
que foi em síndrome crônica, e nós temos o CLEAR, que foi publicado no ano passado, que esse foi o único que não mostrou benefício em relação aos outros dois, mas aqui a colchicina foi iniciada em fase aguda, e no início se teve uma dose mais alta de colchicina, que foi 0,5 duas vezes ao dia, o que aumentou o risco de efeito colateral, e talvez isso fez eles mudarem o protocolo e baixar a colchicina para 0,5 uma vez ao dia, como a gente usa hoje, e isso pode ter interferido no resultado, apesar de ter sido um estudo muito bem desenhado. E quando se fez uma meta-análise em relação a esses estudos, qual é o dado que a gente tem em relação à colchicina? Isso incluindo o CLEAR. 25% menos eventos cardiovasculares maiores, 29% menos de infarto, 37% menos de AVC e 33% menos de revascularização urgente. Então, nós temos que atuar na via inflamatória. Isso dá um NT de 149 para infarto e 100 em relação à revascularização. Então, nós sabemos que, em relação à inflamação, hoje a gente tem a colchicina de baixa dose e nós temos estatinas, mas estamos evoluindo. Nós vimos que tem o canakinumab, que inibe a interleucina 1-beta, e nós temos novos alvos terapêuticos sendo testados em relação à interleucina 6. E quando a gente avalia essa progressiva doença cardiovascular, nós sabemos que nós temos relação com o LDL colesterol, como o Luiz já mostrou, quanto menos melhor, principalmente num paciente pós-evento cardiovascular, aterotrombótico. Nós temos o LDL não HDL, que ele é muito importante, porque ele está totalmente relacionado à ApoB. E essa deposição a gente tem que desacelerar, baixando bastante os níveis de LDL colesterol. Nós temos que aprender a agir na inflamação para evitar que esse paciente faça um evento agudo. E um novo alvo também é a LPAzinha, como o Luiz já começou a falar, e nós vamos falar rapidamente, porque ele já citou. Nós sabemos que a ApoB, então a ApoB a gente pode dosar ela, mas a gente sabe que se a gente fizer a conta do colesterol não HDL, já nos ajuda a ver isso. E por que a gente pensa tanto na ApoB? Porque ela é pró-aterogênica e os eventos pró-inflamatórios aqui que estão associados à interleucina 6. E a LPAzinha, por que ela é tão importante? Porque ela é 6 vezes mais aterogênica que o LDL colesterol. Ela, a partir dos 15 meses de idade, ela já se mantém os níveis parecidos com os níveis adultos. A gente não tem nenhuma droga que age nela. Então, não faz sentido a gente medir mais de uma vez. Ela, como as estatinas, que falavam que abaixava o LDL, aumentava o risco de diabetes, também teve essa história com a LPAzinha, e até hoje não houve associação comprovada de diabetes com redução de LPA. Talvez a aspirina já seja um alvo terapêutico para aqueles pacientes que têm a LPAzinha muito elevada. Ela é um preditor de MACE forte, como a gente viu aquela amostra das mulheres em 30 anos. E nós temos alguns alvos terapêuticos sendo testados, o Luiz já mostrou. O Horizons, um pelacarsen, ele mostrou em fase 2 que ele reduz significativamente a LPAzinha, só que nós estamos aguardando se ela vai reduzir eventos clínicos, como aconteceu com o Pasiran, com o estudo Ocean, e como aconteceu com o Leposiran, com o estudo ESEF. Então, a gente sabe que eles abaixam significativamente a LPAzinha, mas nós vamos ver se eles vão reduzir significativamente eventos clínicos. Em relação a novos stents, nós sabemos que o que a gente tem hoje são stents de segunda geração. Stents que usam antiproliferativos, como everolimus, zotarolimus, associado a um polímero que ele é bioabsorvível. Foi testado stents bioabsorvíveis, como vocês lembram, chegou a ser comercializado da Abbott, mas no estudo, um acompanhamento de fase 4, mostrou aumento de eventos, então ele foi retirado do mercado. Então, o que nós temos de novidade? Associou-se à droga antiproliferativa 2 anticoagulantes. Rivaroxabana, que inibe o 10A, e argatobran, que inibe o 2A. O que se pensa nisso? Redução de eventos. Os estudos de fase 2 mostram que houve significativa redução em revascularização da lesão-alvo. É lógico que ele não vai mostrar morte cardiovascular ou outras coisas, porque nós estamos falando de estudo fase 2 com N pequeno, mas ele está mostrando uma direção que pode ser promissora. O que mais que a gente tem? A gente tinha um stent bioabsorvível, que ele era completamente bioabsorvível, e ele mostrava benefício. O que se fez hoje? Em vez do stent todo ser bioabsorvível, ele tem zonas de conexão que são bioabsorvíveis. Então, quando você implanta o stent, ele é como um todo ter uma haste potente para evitar o recall elástico que acontece após a liberação do stent. E hoje, os stents normais, eles se mantêm fixos
por todo o tempo. Esse stent, o que ele promete? Como essa zona de convecção vai ser bioabsorvível, ele volta a ter mobilidade arterial depois. E quando se compara o paciente pós-implante do stent e depois de 9 meses, você vê que ele aumenta o lumen em relação ao device e o lumen do vaso. Então, inicialmente, ele estabiliza o lumen, que é tudo que a gente precisa de um stent. Ele abre a obstrução e mantém a obstrução aberta. Com o tempo, ele vai desconectar essas zonas de conexão e, consequentemente, ele vai voltar a ter isso. E será que isso acontece mesmo? O OCT dos estudos previamente implantados em fase 2 mostram, na sístole, essa é a área do paciente. Na diástole, um aumento significativamente da área. Então, com esse stent, provavelmente a gente volta a ter a mobilidade arterial que a gente tanto defende. Para concluir, dentro de todas essas novidades, não tem uma frase melhor que essa. A única constante da vida é a mudança. A gente vê que a gente está mudando o tempo todo, como o Buda disse. E a medida da inteligência é a capacidade de mudar quando necessário. Muito obrigado. Obrigado ao doutor Frederico. E agora, com muito prazer, eu gostaria de chamar um colega e amigo muito especial, que é o conhecido de todos, o professor Dr. Álvaro Avezum, que é diretor do Centro Internacional de Pesquisa e head do Departamento de Cardiologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Ele também é professor livre-docente do Departamento de Cardiopneumologia da USP e pesquisador sênior associado do PHRI na McMaster University, no Canadá. E ele vai falar para a gente de prevenção de insuficiência cardíaca em pacientes com comorbidades cardiometabólica renal. Muito obrigado, doutor Álvaro. Bom dia a todos, a todas. Muito obrigado, meu amigo, doutor Otávio Bevanger, e todos os amigos Luiz, Fred, Patrus, todos vocês. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de estar aqui nos 80 anos da Sociedade Mineira e 34º Congresso da Sociedade Mineira de Cardiologia. O tema muito aberto, ele dá a opção de escolha para o apresentador. Então, prevenção da insuficiência cardíaca e ainda tem um subtema, comorbidades cardiometabólica renal. Eu poderia buscar estudos por estudos, mas eu preferi, e especialmente porque tem um pouco menos de 3 meses, uma publicação que diz exatamente sobre prevenção da insuficiência cardíaca, que é uma sugestão, um statement da American Heart Association, publicado, como eu disse, no Circulation há 3 meses. Então, eu vou conduzi-los em relação ao que nós temos de sugestão, com a totalidade da evidência publicada até o momento, de como devemos conduzir na prevenção da IC. E, no final, talvez nos últimos 25%, eu vou dizer que tudo isso que eu falei talvez devesse ser reconsiderado, e eu vou trazer uma informação mais pragmática e mais simples sobre prevenção de IC, juntamente com infarto e AVC, como se fosse um único combinado dos 3 eventos. Então, vocês vão escolher onde que vocês querem situar o interesse de vocês. Se nós olharmos o que tem na literatura, do ponto de vista da ciência mecanística, gradativamente, a ciência mecanística ela tem por ideal principal sugerir algo que a pesquisa clínica e observacional depois vão confirmar. Mas, graças à ciência mecanística, o eixo metabólico renal cada vez ficou mais interligado dentro da associação com a IC e, ao mesmo tempo, a IC influenciando esse eixo. Então, nós temos a doença arterial coronária, temos a doença hepática gordurosa não alcoólica, temos diabetes e mesmo AVC, num eixo que é um eixo de produção de eventos e de piora da função cardiovascular. Do mesmo jeito que alimenta a IC retroalimenta esse eixo e isso acaba gerando eventos cardiovasculares. Na verdade, é uma belíssima fonte para nós buscarmos novas intervenções terapêuticas pensando em cada um desses alvos. Então, nós temos essa concepção, uma confirmação mecanística que esse eixo existe, cardiometabólico e renal, e também neurológico, na verdade, poderíamos incluir também, eles acabam um agindo sobre o outro de uma maneira deletéria e solicitando para que algo seja interrompido. Aí vem a primeira pergunta. Eu vou desenvolver terapêuticas para intervir nesse eixo ou eu vou atuar no fator de risco primordial para que isso não aconteça
e depois novas e absolutamente caras intervenções serão desenvolvidas em função disso. E dentro do pilar, né, os pilares que compõem a prevenção da insuficiência cardíaca, se nós olharmos o que vem em cima, é o estilo de vida saudável que compõe o chamado os essenciais para a vida, que são 8, que nada mais, nada menos, são os 8 fatores de risco já documentados 20 anos atrás no estudo Interheart e no estudo Interstroke. São os famigerados: hipertensão, diabetes, obesidade, tabagismo, obesidade abdominal, eu falei, dislipidemia, alimentação não saudável, sedentarismo, e ao invés de estresse, eles colocam qualidade do sono, que é uma maneira de você avaliar estresse. Então, tudo na prevenção D e C, ela repousa na promoção, promoção de saúde por meio de controle de fatores de risco. Eu estou com dificuldade de ver aqui, mas para uma hernia de disco. Posso me aproximar um pouquinho daqui com vocês? Desculpe, tá? E uma outra proposta que tem é você utilizar um score de risco, o score chamado PREVENT, e esse score é para eventos cardiovasculares. Mas tem uma equação que eu mostrarei, que ela vê a predição de insuficiência cardíaca. Isso é relativamente novo, então você tem como aplicar um score de risco no paciente para ver se ele tem um risco maior ou não de desenvolver insuficiência cardíaca. Desculpem, tem vários slides com muitas informações. Apenas confie em mim nesse caso aqui. Nós temos hoje a seguinte situação. Para a primeira, uma diretriz para a insuficiência cardíaca, que deixa muito claro que nós temos que buscar uma validação de um score de risco para IC e, muitas vezes, lançarmos mãos de determinados biomarcadores para nós documentarmos a IC. Mas aqui nós temos ainda diretriz que trabalha com prevenção de doença cardiovascular, controle de hipertensão arterial, gerenciamento e tratamento da doença coronária crônica, da fibrilação atrial e mesmo na miocardiopatia hipertrófica. Então, todas essas diretrizes, elas compõem as sugestões de como nós podemos prevenir a insuficiência cardíaca. É muita informação, vale uma discussão depois, como que nós conseguimos digerir todas essas diretrizes. E, do ponto de vista prático, em verde, nós temos a prevenção primária da insuficiência cardíaca, em vermelho, a prevenção secundária e terciária. Se a pergunta é, o paciente tem sinais e sintomas de insuficiência cardíaca? Se for sim, nós temos uma diretriz muito bem elaborada de tudo o que precisamos fazer para diagnóstico e tratamento da IC, que não é prevenção da IC, mas tratamento da IC. Mas se não houver esses sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, mas o paciente ele tem uma doença cardíaca, outros fatores de risco e doença cardiovascular que pode se associar à insuficiência cardíaca, fibrilação atrial, miocardiopatia hipertrófica e hipertensão arterial, temos a diretriz que vai tratar isso. Agora, o que nos interessa é o indivíduo que tem fatores de risco, mas ele não tem insuficiência cardíaca, e nesse caso nós utilizamos o score de risco PREVENT, e nesse score de risco, de acordo com a chance desse indivíduo, a probabilidade de desenvolver insuficiência cardíaca, é que nós iniciaríamos as terapêuticas. Já vou comentar algo sobre isso. Isso é o que nós temos de mais recente. Então vejam aqui 4 possibilidades. A primeira possibilidade, não tem nenhum fator de risco, indivíduo saudável, tem um estilo de vida saudável, como nós aqui nessa sala, nem nós aqui, com raríssimas exceções, vamos estar nesse nível. Mas, enfim, nesse caso, a estratégia de prevenção é primordial, porque ele não tem nenhum estágio para documentar a insuficiência cardíaca e também, do ponto de vista de saúde cardiometabólica, ele também não vai pontuar. Esse indivíduo, ele tem os 8 fatores dos chamados essenciais para a vida, todos muito bem pontuados, que são os fatores de risco. Nesse caso, o que nós fazemos? Você faz uma avaliação de como está perfil lipídico, que já foi discutido aqui, hipertensão arterial, diabetes, obesidade, atividade física, alimentação, qualidade do sono. Apenas assegurar que ele não desenvolva insuficiência cardíaca. Na verdade, gente, nós devíamos concentrar puramente nisso e desligarmos o botão de produzir infarto, AVC, doença coronária, fibrilação atrial, etc. e tal.
por uma razão econômica. Não tem dinheiro para a gente custear tudo isso se continuar do jeito que está. Aí nós temos um indivíduo, na segunda coluna, que está sob risco de desenvolver insuficiência cardíaca. Ele tem um fator de risco e, nesse caso, o score de risco ajuda para você documentar a chance desse indivíduo desenvolver insuficiência cardíaca. E, nesse caso, você tem fatores de risco, mas você não tem doença estrutural. Ele tem diabetes, ele tem obesidade, é um paciente metabólico, é um paciente que tem hipertensão arterial, ele é sedentário, são aqueles fatores de risco que merecem ser tratados, portanto, a prevenção aqui é primária e muitas vezes nós podemos utilizar medicações e até devemos. Se tem diabetes, eu vou tratar e com o agonista GLP-1 e com o inibidor de SGLT2, você tem prevenção de insuficiência cardíaca em pacientes com diabetes e, eventualmente, diabetes e obesidade. Então, há cenário para tratamento clínico na prevenção de IC no indivíduo que tem fatores de risco cardiometabólicos. Pré-insuficiência cardíaca, que não é o caso, mas temos que discutir aqui, esse indivíduo já tem doença subclínica, ele já tem hipertrofia ventricular. Eventualmente, esse paciente já começou com alteração de doença estrutural e pode ter sintomas e vamos direto para a diretriz de tratamento de insuficiência cardíaca. E temos um indivíduo que já tem um quadro clínico de insuficiência cardíaca, doença estrutural, fração de ejeção reduzida ou preservada e temos diretrizes que atentam para tudo isso. Não vejam o dado da esquerda de vocês, mas o da direita. No da direita é a proposta para você prevenir insuficiência cardíaca. No próximo slide eu mostro onde eles derivaram essa equação. Então você vai estimar a chance do indivíduo desenvolver nos próximos 10 anos insuficiência cardíaca. Se ele for de baixo risco, como vocês podem ver à esquerda, apenas continuar com modificação do estilo de vida. O que tem de novo nisso? Nós estamos aplicando o score de risco para ver se o indivíduo vai desenvolver ou não insuficiência cardíaca nos próximos 10 anos. Se o indivíduo for de alto risco, e nesses casos você pode lançar mão até de um ecocardiograma, você pode lançar mão até do BNP, e a partir daí você não só vai trabalhar com modificação de fator de risco, como vai iniciar terapêutica para esses pacientes. E se esse paciente for intermediário, é quando você vai ver se tem alguns fatores que enriquecem esse diagnóstico para poder justificar tratamento ou não. Na sequência, eu tive curiosidade para ver esse score de risco Prevent. Ele foi derivado de uma população de mais de 3 milhões de pessoas, avaliando incidência de insuficiência cardíaca, 10 a 30 anos de segmento, portanto, tem muita robustez, tem número suficiente, tem número de eventos, tem segmento suficiente. É um belíssimo score. E ele tem uma acurácia preditiva que vai de 81% a 84%, o que é muito bom para um score de risco. A pergunta que fica é o seguinte: população norte-americana, eu posso extrapolar? Olha, provavelmente você não pode extrapolar nem dentro dos Estados Unidos, dependendo da região, mas é o que nós temos hoje aqui para avaliar insuficiência cardíaca. O penúltimo slide, antes de finalizar, com uma proposta um pouco diferente que eu tenho para vocês. Aqui eu vou resumir, mas são as mensagens do ponto de vista de prevenção de IC, 3 meses atrás, publicado pelo American Heart, e a referência não está aqui por algum problema do slide, mas o autor chama-se Kant, que é da Northwestern University de Chicago, é um indivíduo que trabalha há muito tempo com isso. Primeira coisa, é uma doença prevalente e a associação cardiometabólica renal é presente, ponto. A segunda, uma vez que começam os sintomas, isso inexoravelmente o indivíduo vai continuar progredindo e ele vai num único caminho. Você retarda essa evolução, mas se aparecer os sintomas ou doença estrutural, isso não vai retornar. Nós não temos como retornar tudo isso. Você trabalhar com modificação dos fatores de risco associados a IC, não só para IC, isso tem a ver com infarto, isso tem a ver com o AVC, mas aqui no caso para IC. Nós temos que focar, inclusive com estratégias medicamentosas, volto a dizer, inibidor do sistema renina, angiotensina, aldosterona e também do sacubitril/valsartan. Temos aí inibidores de SGLT2 e temos agonistas de GLP-1. Todos devem ser considerados quando houver a indicação. Avaliar o risco de desenvolvimento da IC é uma novidade para utilizar esse score de risco para estes pacientes. E nós temos também, eles consideram você ter uma equidade para atuar em todos os níveis de pacientes que têm
um nível socioeconômico mais baixo ou que tem menos acesso, mas tentar aplicar o máximo possível para toda a população. Pois bem, se nós olharmos as causas, eu termino em 2 ou 3 minutos, as causas de mortalidade no mundo, o Brasil está no MIC, economia intermediária. 42% é cardiovascular, 30% é câncer. Se nós melhorarmos economicamente, e todo mundo deseja que o país esteja num outro patamar, não das economias intermediárias, mas dos países mais ricos, um dia, chegando lá, eu tenho uma notícia muito boa. Nós vamos morrer menos de doença cardiovascular, mas continuaremos morrendo por câncer, né? Alguém vai dizer assim, fala, bela vantagem. É belíssima vantagem, porque a morte cardiovascular é prematura. A morte por câncer é mais tardia. Morrer todo mundo vai. Então, tudo que nós falamos aqui de redução de mortalidade é tudo inverdade. Nada reduz mortalidade. Estou filosofando, mas eu já volto. Tá? Você apenas reagenda, você pede um late check-out e ao invés de conseguir aquela data, você joga para outra. E tá bom demais, é isso que a gente pode fazer em medicina. Então, nada de redução de mortalidade, mas reagendamento. Nós podemos ter um reagendamento e ter a bênção de morrer por câncer, é o que acontece no país desenvolvido. Mas o que é que nós temos dentro do mundo e do pior? Por que esse dado é mais robusto que um dado norte-americano? Porque ele contém dados de 28 países, de rendas econômicas diferentes e contém dados do Brasil e temos aí dados bem robustos da América do Sul. E nós avaliamos o seguinte, combinem os 3 eventos principais. Infarto, 400 mil por ano no Brasil. AVC, 500 mil por ano no Brasil. E hospitalização por insuficiência cardíaca, arredondando 500 mil de hospitalizações por ano no Brasil. Somem os 3 eventos. Quais são os preditores independentes da ocorrência desses eventos no mundo? E depois eu falo no Brasil. Esse slide é no mundo. Então, 70% de todos esses eventos é muito, gente. No mundo inteiro, 70%. Você pode reduzir, iniciando, hipertensão arterial. Vocês estão vendo na linha vertical, esse PAF está marcando 22%. Controlar pressão arterial no mundo e prevenir hipertensão, nós evitamos 22% de todos os eventos infarto, AVC e insuficiência cardíaca no mundo. Então, primeiro hipertensão, depois dislipidemia, poluição, não está no nosso alcance, mas o ativismo da sociedade pode alcançar isso, tabagismo, alimentação não saudável, baixa escolaridade, anos na escola, apenas isso. Obesidade abdominal, diabetes, força muscular reduzida, tem que ficar forte, por meios lícitos, obviamente. Então, força muscular reduzida é um preditor independente, sedentarismo, depressão, e notícia ruim aí, excesso de álcool, né? Também é um preditor. Se a pergunta for para a América do Sul, e essa aqui é a informação para vocês levarem da minha apresentação, 70% de todos os eventos na América do Sul, e o Brasil está aqui dentro desses dados, então nós estamos falando de eventos cardiovasculares, esses que eu comentei com vocês de infarto, AVC, EIC, hipertensão mais importante, diferente do mundo, obesidade abdominal segundo, tabagismo terceiro e, de novo, o que não mostrou anteriormente, os dados do American Heart, força muscular. Força muscular reduzida é mais importante do que o sedentarismo, como preditor de eventos cardiovasculares. Depois, em diabetes, alimentação não saudável, baixa escolaridade, sedentarismo, dislipidemia e depressão. Esses são os dados que nós podemos evitar 70% de todos os eventos cardiovasculares em nosso país. Apenas en passant, mortalidade, se alguém quiser saber como que reagenda. Aqui, late check-out para todo mundo. Todo mundo aqui está querendo falar, olha, eu quero morrer depois da data prevista, do jeito que eu estou fazendo no momento. Cigarro, hipertensão, baixa escolaridade, obesidade abdominal, diabetes, de novo, força muscular reduzida, sedentarismo, álcool, alimentação não saudável e poluição. 70% das mortes prematuras, mortes que ocorrem numa data que não era para ocorrer, e para que você jogue por uma outra data, né, muito mais para frente, melhor, esses são os fatores. Vantagem, simples de identificar. Segunda vantagem, passíveis de modificação. Terceiro, temos estratégias terapêuticas, excetuando poluição.
para poder trabalhar com isso. 70% está aqui. O que eu usei de score de risco aqui? Nada. Eu não estou desmentindo a primeira parte da apresentação, mas é uma opção você usar o score de risco, mas você pode ir direto e reduzir o ônus da doença cardiovascular no país ou no mundo por esse fator. E meu último slide, esse aqui foi uma concepção que veio lá do Canadá, e uma apresentação informal com o professor Salih Yusuf, e a gente estava discutindo prevenção cardiovascular. Leiam prevenção de IC também. Qual é o nosso problema atual? Nós fazemos pouco, em poucos indivíduos e tardiamente, porque o foco, infelizmente, está dirigido para o indivíduo de alto risco. Não é para excluir o alto risco, mas o foco no alto risco faz com que nós tiremos o olhar da população como um todo. Então, prevenção, seja de eventos cardiovasculares sensulados, seja de IC, a abordagem atual, na verdade, não é nem futura. Temos que fazer em todos, ao longo da vida, com grandes modificações de todos aqueles fatores que eu mostrei no slide anterior. E, portanto, o foco vai ser em mudanças sociais da população. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, doutor Álvaro. Parabéns aí, excelente apresentação. E nós vamos agora escutar o professor Otávio Berwanger, que vai nos falar sobre novos modelos de pesquisa clínica em cardiologia. O Otávio já foi apresentado, mas quem não estava aqui, né, vamos apresentá-lo novamente. É um grande trialista aí do mundo aí, né, é um dos vários desses trabalhos aí que a gente participa. Ele, né, o Álvaro também, né, quer dizer, eles é que fizeram, né, mas e é professor titular atualmente em Clinical Trials do Imperial College de Londres, que está, inclusive, patrocinando no sentido intelectual, né, esse simpósio conjunto, esse evento conjunto, e diretor do George Institute de Londres, na Inglaterra. Obrigado, Otávio. Obrigado, muito obrigado. Queria, muito rapidamente, antes de começar, agradecer imensamente, né, o honroso convite, então, ao Frederico, Luiz, Henrique, Estevão, e todos os amigos da sociedade. Eu me sinto um membro honorário dessa sociedade, né? Eu venho participando há muitos anos desse congresso, que eu tenho um carinho muito especial e é um prazer muito grande estar aqui. É um prazer muito grande ver a excelência do evento, um nível altíssimo de discussões, e fico muito feliz que essa é uma mesa conjunta com a minha instituição atual, Imperial College, e a gente tem a oportunidade de discutir, né, os avanços em cardiologia e também parabenizar a sociedade pelos seus 80 anos, uma data marcante. A cerimônia de abertura foi bastante emocionante, muito bacana. Então, parabéns à sociedade e, mais uma vez, muito obrigado por me ter com vocês, né? Espero continuar vindo por muitos e muitos anos, né? Mas essa aula é um pouquinho diferente das anteriores, mas ela tem uma conexão, porque boa parte do que a gente viu, ela necessita a geração de evidência robusta por meio de ensaios clínicos, né? Uma das preocupações que se tem atualmente, muito do meu trabalho, o trabalho do nosso grupo na Inglaterra, em parceria com vários outros locais do mundo, incluindo o Brasil, é justamente como é que a gente gera essas evidências de forma mais custo-efetiva, mais rapidamente e ainda mais robusta. Como é que a gente traz essas evidências também para mais perto da prática clínica, né? Então, eu só vou dar alguns exemplos, né, de para onde, vamos dizer assim, essa área está indo, assim, para quem trabalha e desenha esses estudos, principalmente quando a gente fala os estudos mais definitivos, que são aqueles estudos que pretendem definir eficácia e segurança sobre desfechos clinicamente relevantes, para onde o mundo está indo nesse sentido. E a gente tem o modelo tradicional de fazer pesquisa, né, ele tem várias etapas. Quando a gente faz um ensaio clínico, a gente precisa identificar e recrutar os pacientes que são elegíveis para aquele estudo. Obviamente, esses pacientes precisam fornecer um consentimento para participar. Os pacientes são randomizados e são seguidos, e os dados são coletados. Mas tudo isso depende de uma localidade física, de um centro de pesquisa, e depende de uma equipe de pesquisa que faça isso, né? E como vocês viram, a gente precisa de estudos grandes, que tem um número de eventos grandes, que é o que dá a robustez, o poder do estudo. E para isso, para observar um número de eventos grandes, eu preciso de um número grande de pacientes seguidos por um tempo prolongado. Eu preciso envolver vários países, muitas vezes, vários centros. E, obviamente, isso demora, é custoso, porque cada centro, em cada país, é um centro que precisa ser treinado, é um centro que precisa assinar um contrato. Cada paciente que entra no estudo, eu preciso que aquele centro
os múltiplos centros de cada país estejam comprometidos em identificar e recrutar os pacientes. Então, é uma engenharia que é onerosa, lenta e ineficiente. Né? E tem um outro problema também. Ao longo do tempo, por motivos diversos, essa engenharia ficou mais complexa. Existe uma confusão entre um estudo clínico que tem a maior complexidade, tem critérios de inclusão e critérios de screening mais complexos, coleta de dados mais intensificada, é um estudo de melhor qualidade. E esse é um erro fatal. Né? Na verdade, complexidade não é sinônimo de qualidade, muitas vezes diria até o contrário. Né? Mas tudo depende desse intermediário, de um local físico e uma equipe disponível para fazer isso. Ou seja, geralmente esses locais são grandes centros urbanos, hospitais acadêmicos, ou seja, você exclui 95% dos locais onde os pacientes estão, porque poucos centros acabam sendo qualificados, muitas vezes por critérios demasiadamente complexos também para participar do estudo. Ou seja, você acaba inibindo o acesso. E esse modelo de geração de evidências é um modelo em crise. Né? Em primeiro lugar, 80%, aqui não é só na cardiologia, mas na cardiologia também é verdadeiro, 80% dos ensaios clínicos hoje, principalmente os estudos de fase 3, que são os que vão determinar a eficácia e segurança, não conseguem atingir o número de eventos e o tamanho de amostra no tempo originalmente previsto. E acabam custando 2 a 3 vezes mais do que o previsto no orçamento inicial. Outro problema grande, né? Muitos estudos são concentrados em países de alta renda, principalmente Estados Unidos, Europa Ocidental, Austrália e Nova Zelândia. E o que acontece é que a maior parte dos pacientes incluídos nos estudos são de raça caucasiana e a maior parte homens. 70% dos estudos em cardiologia, por exemplo, é 77%, ainda é pior, são homens brancos. Obviamente, a gente precisa homens brancos em estudos clínicos, porque é uma população de alto risco, mas nós precisamos igualmente mulheres e todas as outras raças e etnias. A gente sabe que a doença cardiovascular é uma doença, infelizmente, democrática, né? do indigente, da pessoa vulnerável, até o CEO de um banco, a principal causa de morte é a doença cardiovascular, como já foi falado. Então, existe um problema de diversidade, que tem uma implicação social, obviamente, importante, mas tem uma implicação biológica também. Outro ponto é, se eu restringo os estudos clínicos a apenas poucos centros em áreas urbanas, principalmente em países de grandes dimensões, por exemplo, como o Brasil, mesmo Estados Unidos, Índia, China, né, grandes nações, muitas vezes o deslocamento até o centro de pesquisa é um problema. E se eu estou fazendo um estudo, por exemplo, numa pessoa de alto risco, por exemplo, com histórico de AVC, uma pessoa idosa, pessoa com fragilidade, algum membro da família ou algum cuidador vai ter que faltar ao trabalho para acompanhar aquela pessoa vai ter que, para ela chegar às 7 da manhã no centro de pesquisa, ela acordou muitas vezes 4 da manhã. Então, é muito inconveniente para os pacientes. Né? E fora, se alguém tinha alguma dúvida se, vamos dizer assim, a questão climática era importante, basta ver o que está acontecendo. Né? Não passa, infelizmente, nenhum ano onde nós não tenhamos alguma tragédia ambiental. E obviamente, a quantidade vamos dizer, de toneladas de dióxido de carbono que são produzidas num estudo clínico convencional não é brincadeira. Né? Então, tem uma questão ambiental. E, infelizmente, vários dos estudos que foram apresentados aqui, para eles serem feitos, eles custam, né, centenas de milhares de dólares. E já existem estudos que custaram $1 bilhão na literatura. Ou seja, não é sustentável, é um modelo em crise. E, obviamente, se a gente fizer menos estudos, nós vamos ter menos opções terapêuticas. Né? E também torna difícil a gente testar questões mais acadêmicas também, que muitas vezes são igualmente importantes do que novas drogas. Ou seja, nós precisamos mudar. E é justamente isso que a gente tem tentado fazer. Né? Tem várias instituições fazendo isso, e a nossa parceria que nós temos, que é a parceria que eu sou responsável entre o Imperial College e o George Institute, que é uma ARO, uma organização de pesquisa global, nós criamos uma iniciativa, e obviamente todos são convidados que quiserem vir conosco, chamada Innovative Clinical Trials Hub. Nós criamos um hub de inovação, né, para pensar como é que a gente pode desenhar esses estudos de forma diferente. Né? E, obviamente, nós criamos um time que não apenas está sediado em Londres, mas também tem representação em outras regiões. E eu vou rapidamente, nós elencamos 6 áreas onde a gente acha
que nós podemos ganhar eficiência na forma como a gente faz pesquisa clínica. Uma é um back to the basics, né? Que é o modelo do Large Simple Trial, que foi feito, que começou com o Richard Pito e o Rory Collins no final dos anos 70 e início dos anos 80. Ele é um modelo que jamais deveria ser modificado. É um estudo grande, simples, com uma pergunta clara, que busca uma resposta clara para um problema relevante. Então, esse modelo ele deve ser retomado ao invés do modelo extremamente complexo, que não faz sentido, principalmente de aplicabilidade, né? Existem estudos que põem 30, 40 páginas de critérios de inclusão e exclusão. Existe até alguma frase potencialmente atribuída ao David Sackett, né, um dos pais da medicina baseada em evidências, que falava: você quer erradicar uma doença, você começa um ensaio clínico, assim, né? Você faz o primeiro meet e todo mundo fala: se eu tenho todos os dias 200 pacientes como esse no ambulatório, aí você começa o estudo, não tem nenhum paciente. Mas é porque é muito complexo, você acaba botando tantas restrições que você não encontra o paciente. A outra questão é, cada vez mais a gente tem dados de rotina disponíveis, e isso pode ser utilizado para pesquisa clínica, ao contrário do que muito tempo foi falado, né? A gente aprendeu durante a Covid que a condução virtual de algum desses estudos é possível, né? E isso, por exemplo, a inteligência artificial veio para ficar, ainda nós estamos aprendendo como fazer isso. E agora a gente tem, do nosso lado, os dois elos fundamentais que faltavam. Quer dizer, não é só a academia, né? Não é só os patrocinadores, mas nós temos as pessoas responsáveis pela regulação de pesquisa e o que hoje é mandatório, por exemplo, na Inglaterra, atualmente, e no Reino Unido, de forma geral, isso é muito interessante, eu diria, talvez mais do que outros países, vendo estudos globais, você não começa um estudo onde você não tenha um comitê de pacientes codesenhando o estudo. É proibido não ter pacientes ou representantes de pacientes dizendo: isso para nós é importante, isso não é, mude isso, tira isso. Eles têm mais poder até do que o próprio comitê diretivo, muitas vezes. Isso é difícil de fazer, mas funciona bem, né? Então, o primeiro ponto... Então, eu vou rapidamente, nesses 5 minutos, passar as 4 ou 5 áreas aqui onde a gente tem tentado trabalhar. O primeiro ponto mais importante é o back to the basics. Nós temos que voltar àquele estudo, né, grande e simples, o Large Simple Trial. Esse é o melhor modelo de pesquisa já feito. E, obviamente, respeitando, não é uma aula de metodologia, então, ontem vocês viram na sessão todos os critérios de qualidade, todos aqueles critérios de qualidade se aplicam, e mais, um conceito errado que durante muito tempo foi propagado e que precisa ser modificado, era de que pesquisa clínica é uma coisa, prática clínica é outra. Essa divisão ela é artificial e não faz nenhum sentido. Pesquisa clínica é prática clínica. Eu estou tratando um indivíduo, não estou só testando um novo medicamento, por exemplo. Então, cada vez mais a pesquisa clínica ela tem que refletir a prática clínica. O bom estudo vai ser aquele que, em 30 segundos depois de eu acabar o estudo, ele é aplicável diretamente para os pacientes na prática clínica, né? Então, o estudo mais pragmático, e, na verdade, na prática clínica, onde eu tenho incerteza, o ideal seria eu poder, em vez de decidir com base em nada, seria eu randomizar esse paciente. Então, e obviamente a gente quer fazer estudos cada vez maiores nesse sentido, né? O modelo do Large Simple Trial, ele pode ser ainda melhorado com outras questões, né? Existem metodologias estatísticas que podem tornar os estudos, e obviamente eu não vou discutir o mérito de cada uma delas, mais eficiente. Existem aplicações de AI que podem nos ajudar a fazer desenhos mais eficientes, mais inteligentes. Existem modelos, por exemplo, interessantes, como estudos em plataforma, onde eu posso testar várias intervenções ao mesmo tempo, em vez de ter que esperar vários estudos, cada um testando uma intervenção. E eu posso usar, tem várias formas de fazer isso, modelos adaptativos, para eu focar naquelas intervenções mais promissoras, né? A gente tem feito isso no nosso grupo, tentado usar modelos pragmáticos, estudos extremamente simples, extremamente grandes, e buscando testar diferentes intervenções em plataforma. Então, a gente tem um em AVC, tem um em doença renal crônica, tem um iniciando em sepse e um que vai iniciar em prevenção de insuficiência cardíaca, testando candidatos, né, em plataformas, utilizando o modelo do Large Simple Trial. Ainda não disponível em muitos lugares, mas em muitos locais, ao invés de eu ter que recoletar os dados que já estão coletados, por exemplo, num prontuário eletrônico, ao invés de eu ter que esperar meses para recrutar os pacientes, eu poderia identificar
por prontuário eletrônico pessoas que são, se os critérios de inclusão são simples, eu poderia identificar várias pessoas que seriam candidatas, mandar o convite para essas pessoas simultaneamente, a milhões de pessoas, e incluí-las num estudo diretamente. Então, e dependendo do tipo de desfecho, eu poderia também identificar esses desfechos, como morte, hospitalizações, por exemplo, diretamente com os dados que são coletados de rotina, sem a necessidade de recoletar dados. Isso é possível já em alguns lugares, né? A gente tem uma iniciativa, justamente na prevenção de insuficiência cardíaca, quando a gente está trazendo os dados de rotina, por exemplo, de 3 países, Dinamarca, Inglaterra e Estados Unidos, num single database. Então, são milhões de pessoas. Então, isso, por exemplo, é uma iniciativa, a gente está trazendo outros grupos, que vai permitir você fazer estudos onde o N não é mais 10 mil, 20 mil, mas o N passa a ser 1 milhão, 2 milhões. Então, você responde perguntas de forma definitiva, muito robusta, né? Intervalo de confiança de 99%. Né? A outra questão que a gente aprendeu na COVID é os estudos que sejam mais pragmáticos. Muitos procedimentos podem não necessitar a vinda do paciente, o deslocamento dele até um centro de pesquisa. Eu posso aumentar o acesso dele, se alguns dos, vamos dizer assim, das avaliações e segmento puder ser feito de forma virtual, que é o chamado estudo com elementos descentralizados, ou seja, sem a necessidade de um intermediário no centro. A gente já faz isso para vários outros segmentos da nossa vida diária, por exemplo, locadora de vídeo e DVD é uma coisa do passado, né? Agência bancária, para 90% das operações bancárias, é uma coisa quase que do passado. E também para alguns procedimentos em pesquisa clínica eu poderia aumentar acesso, diversidade e conveniência pela condução virtual. Mas tem um detalhe aqui, né? Se vocês olharem, é fundamental que quem esteja no centro de tudo é o participante. Eles que têm que nos dizer se aquilo é mais conveniente para eles ou não. A diferença do estudo mais inovador é que o estudo se ajusta ao paciente, se adapta ao paciente, ao invés do paciente ter que se adaptar ao estudo. Né? Em regiões onde eu não tenho tecnologia, a gente pode utilizar, por exemplo, unidades clínicas móveis, para aquelas avaliações que precisam de um profissional de saúde, eu posso levar também a montanha até Moisés, ser mais fácil de fazer. Então, isso já é uma realidade. Né? Isso a gente cada vez mais tem usado, esses modelos. Eu vou, doutor Estevam, pedir mais 2 minutos e eu concluo. Né? Um estudo, por exemplo, que já tem usado um modelo bastante simples, critérios de inclusão simples, segmento também relativamente simples e usando, em alguns locais, dados de rotina, é o estudo Evolve, por exemplo, que nós fizemos, onde o Brasil é o top recruiter, é um estudo que testa, independente do LDL, terapia independente de terapia e hipolipemia basal, evolucumab em pacientes com infarto agudo do miocárdio. Então, um estudo de inclusão muito simples. Quase todos os centros que foram abertos conseguiram randomizar o paciente no mesmo dia. Então, assim, é quase um estudo de all-comers, né, que facilita muito a condução. E, para finalizar, eu acho que tem 2 elementos principais. Né? Um, a questão da inteligência artificial, que pode ter múltiplas aplicações, desde o desenho do protocolo, simulação de pesquisa, até a inteligência artificial generativa, por exemplo. Né? Eu posso criar avatares para fazer o segmento virtual, para melhorar a questão do consentimento, para fazer o estudo em múltiplas línguas, para facilitar a adesão do paciente ao tratamento. Né? E nada disso era possível até há pouco tempo, porque muitas vezes a proposta de um estudo mais inovador não era tão simples quando a gente ia levar isso para a discussão com as autoridades, principalmente regulatórias. Mas hoje nós temos, que nem eu falei, os 2 stakeholders principais envolvidos nisso. Né? Existe hoje uma série de diretrizes, né, e guias de diferentes agências regulatórias que já colocam os estándares para a condução de pesquisa. Então, hoje, as agências regulatórias estão interessadas nisso. E hoje nós temos também vários modelos para a gente envolver pacientes e representantes deles no codesenho dessas pesquisas, na coprodução e até como membros efetivos de diferentes comitês de estudo. Né? E para concluir, eu acho que é isso. Esse modelo mais centrado no paciente, mais próximo à prática clínica, é uma realidade, ele veio para ficar. Em algumas situações, a gente pode usar mais os elementos virtuais e descentralizados. Eles têm a promessa, né, de trazer isso, vários ganhos de eficiência. E
mas não existe um modelo único para fazer isso. Então, isso é um modelo assim que tem que ser meio tailor-made, como a gente fala, né? Ajustado para cada uma das situações. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, doutor Otávio. Parabéns a todos os palestrantes pelas excelentes palestras. Eu acho que a gente conseguiu fazer revisões importantes no assunto de dislipidemia, insuficiência cardíaca e doença coronariana, trazendo o que há da ciência disponível, tentando aplicar a prática e entendendo, em todas as palestras ficou muito claro isso, entendendo as falhas e as reduções que os estudos científicos fazem em relação ao conhecimento e depois tendo que aplicar isso no paciente individual, ou seja, trazendo a ciência, tentando traduzir a ciência para a prática clínica. Então, acho que isso ficou muito bem claro. E o Otávio concluiu depois trazendo a perspectiva dos estudos clínicos, como é que essa perspectiva vai, como é que a gente pode aprimorar os estudos clínicos com menor custo e menor eficiência para realmente fazer essa transição. Eu gostaria até do seu comentário, doutor Otávio, como é que a gente faz essa transição do estudo clínico, dessa forma tão ampla, tão cara e tão difícil, faz o entendimento da ciência e depois reduz para um paciente individual. Você colocou a perspectiva, mas qual que seria a perspectiva nesse sentido? Como traduzir para o paciente individual que a gente reduz a 1 de novo? Muito obrigado, Henrique, pela pergunta e pelo excelente sumário da sessão. Tem 2 pontos, né? Existe algo, eu não tive tempo de falar, mas a gente teve uma discussão recente também com um grupo nosso, George Institute, que trabalha com ciência da implementação, né? Quer dizer, como é que estudos que testam formas de você aplicar o resultado de pesquisa clínica diretriz na prática clínica. Então, existe também um modelo, um avanço no desenho, que é você fazer um estudo clínico e já ter uma fase de implementação, caso, obviamente, os resultados sejam favoráveis, de implementação imediatamente para a prática clínica, né? E justamente por isso é importante essa proximidade e o alinhamento máximo possível do estudo clínico com a prática clínica, sem aquela distinção. O outro ponto é, obviamente, claro, quando você tem um estudo de muito larga escala, e, como eu falei, a ambição é sair dos estudos de 15 mil pacientes, 20 mil pacientes, para estudos de 1 milhão, 2 milhões de pacientes, né? Isso certamente será possível, eu diria, não num espaço muito longo de tempo. Você vai ter precisão máxima, mesmo em diferentes... Aí sim, talvez, que nem eu falei, é uma evolução do Large Simple Trial, né? Eu me lembro, e recentemente eu vi ele falar isso novamente na Inglaterra, o Sherpito falando muito sobre análise de subgrupo, né? Alguém perguntou para ele qual a sua opinião sobre análise de subgrupo. Minha opinião é muito simples, não faça, né? E às vezes ele falou, se você só tem uma coisa pior que isso, se você fizer, você acreditar, né? Mas obviamente isso talvez até isso mude no momento que eu tenha precisão máxima. Eu tenho subgrupos, por exemplo, eu tenho 800 mil doentes no subgrupo, etc. Eu vou ter precisão. Então, acho que na medida que a gente tornar os estudos mais amplos, mais largos, a gente vai também conseguir, de mais larga escala, a gente também vai conseguir responder isso, né? Obrigado. Não, e uma coisa que nós vimos aí nas palestras, né, apesar, a gente está sempre buscando novos trials, mas a gente não está fazendo o básico, né, Álvaro? Então, assim, acho que esse conceito seu aí realmente foi, como é que fala? Muda, uma mudança de paradigma, né? E o Otávio, né, conduzindo estudos pragmáticos, você também, então, faz mais uma palhinha aí para nós sobre isso aí. Estava esperando, que eu tinha anotado aqui, né, para falar algumas coisas, mas eu nunca tinha feito uma apresentação onde, num determinado momento, eu quase disse, esqueçam isso, sigam aqui. Mas, enfim, né, pensando em tudo, gente, eu acho que é importante aqui aproveitarmos não só o que foi apresentado em slides, mas esse momento aqui, nessa discussão, com vocês participando dessa maneira, olhando todas as apresentações, e tem uma reflexão, é uma reflexão que a gente consegue aterrissar e tomar conduta. Não é só ficar refletindo, papo cabeça, não é isso. Mas eu comecei em 89, não vou falar a história da minha vida, e graças, né, realmente uma oportunidade de ouro, trabalhando com Oxford, com o Large Simple Trial. Afirmo para vocês, eu não sei se tem alguém... Bom, o seu pai, o Marino, trabalhou, mas eu não sei se ele está aqui. E
o formulário de coleta de dados tinha uma página. O único desfecho avaliado era a morte. E avaliando o infarto era suspeita de infarto. Exclusão, contraindicação conhecida, medicação do estudo. Acabou. Então, o que aconteceu, e foi uma coisa muito... Ontem eu falei essa palavra, vou repetir. Muito melíflua. Foi modificando para interesses outros a pesquisa. Antes, o foco era na doença. Vamos ver o infarto agudo na grande maioria dos pacientes. Fantástico. Aí depois começou a ver, esse é o medicamento. Como é que eu testo a eficácia e a segurança? Excluo algumas coisas aqui, excluo outras coisas ali, e foi ficando complexo, mudando sem que a gente percebesse. Ao invés de avaliar a doença, vamos avaliar o cenário ideal para esse fármaco. E isso nunca parou e foi ficando cada vez mais sofisticado. E hoje vocês estão vendo como o estudo está construído, você não consegue localizar o paciente e a gente tem a falsa ideia que nós estamos buscando terapêuticas para a maioria dos pacientes. Eu desafio vocês, nos seus serviços, a pegarem pacientes consecutivos com infarto, pacientes consecutivos com diabetes ou com IC e ver se eles têm critérios de inclusão e de exclusão. Não tem daqueles do estudo. Então, eu gostaria só de deixar uma perturbação para vocês, uma perturbação. Então, primeiro que temos que repensar, como o Otávio falou muito bem, esse modelo, que é um modelo correto. Muito mais do que eficiente, ele é modelo correto. Ele prestigia e privilegia o paciente. É o ideal. O segundo ponto é que tem assim, a nossa mentalidade, né? Eu sou casado com um psicanalista, e ontem eu falei na mesa, o grande problema nosso é acreditar nas narrativas que nós ouvimos e que nós criamos para nós mesmos. Nós estamos criando uma narrativa para pesquisa, de que é assim que deve ser, e o resultado é esse, eu me preocupo com isso. Esse não é um modelo muito ideal de simplesmente, eu tenho esse estudo para essa situação e a medicina está resumida nisso. Eu gosto de ter uma inquietude para pensar, modelo como o Otávio falou de simplificação. E eu vou, Otávio, um pouco mais longe nisso. Eu acho que já está na hora de nós nos atrevermos a mudar o que é desfecho de interesse. Porque nós estamos falando assim, nada errado, mas cumprir um prazo. Eu vejo infarto, defendi isso, né, arduamente. Infarto, AVC e mortalidade como desfecho clinicamente relevante para avaliar em várias situações. Mas da perspectiva do paciente, vocês querem entender a perspectiva do paciente? Coloque-se como doentes. O que eu gostaria se eu precisar de uma intervenção? Eu quero viver mais? Sim. Eu quero ter menos eventos cardiovasculares? Sim. Mas eu quero ter menos câncer também. Eu quero ter menor declínio cognitivo também. Eu quero ter autonomia. Eu quero ter desfecho ligado à espiritualidade, que vou falar 10h30. Então, esse combo de benefícios merecem ser testados. Eu preciso de intervenções que atuem nesse todo que interessa ao paciente. Quem é o paciente? Somos nós. Então, assim, tem uma revolução que tem que estar agendada para usar novos modelos, prestigiando o paciente, desfechos abrangentes para esse paciente, que num determinado momento somos nós. Vocês vão ver que vai passando o tempo, nós vamos deixar de ser pesquisadores e passamos a ser pesquisadores e sujeitos da pesquisa. Eu já tenho algumas elegibilidades para alguns estudos, mas para terminar, esse modelo, eu não sei se o Otávio ratifica isso ou não, o modelo atual é findo. Já deu. O ciclo fechou. Parem de torcer, insistir. Não dá mais, já deu. Já está indo para outra direção. A gente tem que se atrever a investigar diferente. E há esse último comentário mesmo. Eu vejo só vantagens numa metade, mas existe também uma trajetória em curso da IA, do ponto de vista da presença do médico junto com a IA. Merece uma reflexão e eu sugiro para vocês, tem um vídeo muito bom, uma entrevista do Yuval Harari sobre IA. E ele fala exatamente a parte negativa. Que a positiva todo mundo já sabe, então tem que ter alguém falando onde entra essa parte negativa. Enfim, é bom a gente fechar a reunião, quando formos fechar, não com ponto final. Deixe uma vírgula
que nós temos uma agenda incompleta em termos de cardiologia, pesquisa, benefício para o paciente, e temos que ser ousados positivamente para começarmos a sair dessa mesmice que está, de certa maneira, nos asfixiando, sem deixar pensar no que é essencial para o médico e para o paciente. Só fazendo um complemento, que além disso tudo que vocês já falaram, os novos modelos, tudo, os dados que a gente tem, eles não são aplicáveis. Então, assim, eu coloquei risco residual lá, né? Estava raciocinando aqui agora, eu falei, já fiz errado, eu não tinha ter tempo, mas primeiro o risco residual é a inércia terapêutica. Então, assim, a gente tem todos os dados em relação a semaglutida, colchicina, dupla terapia plaquetária, anticoagulação, e quantos, na verdade, a gente põe na prática clínica. Então, assim, tem um registro até nacional, o NIT, né, que eles avaliaram os pacientes que tinham um evento aterotrombótico, quem realmente tomava as medicações como deveriam. 2%. Isso nos melhores centros de pesquisa, 2% toma todas as medicações que deve. Então, assim, aí isso mostra a importância de eventos assim, né, que a gente tenta levar a educação médica continuada, mas no dia a dia a gente tem que fazer duas perguntas. Uma que o Álvaro fez. Esse paciente, na pergunta Picot, ele está no estudo para eu poder implantar nele? Segundo, esse paciente estava e eu fiz o que eu deveria ter feito por ele? Porque a maioria das vezes a gente não faz. Então, assim, o maior risco residual que existe em cardiologia, podemos falar de lípido, de coronária, de ciência cardíaca, de qualquer dado, é a inércia terapêutica médica, infelizmente. A gente podia ficar anos aqui discutindo, mas a função mais chata do moderador é ter que encerrar. E, para não encerrar sem que os nossos, né, anfitriões, né, o presidente da sociedade, o presidente do Congresso e o Imperial College falem, Luiz, rapidamente resuma aí para nós. Aí. Pessoal, para poder resumir um pouquinho, acho que tudo que a gente discutiu aqui agora, fantástica discussão em relação à formação de dados, tá? Muitas vezes quem está sentado lá de lá não entende por que nós estamos discutindo tanta metodologia nesse processo. Essa metodologia toda que traz para vocês os dados que vocês vão ler. Mas só isso não é suficiente, viu? Porque, querendo ou não, na hora que você for aplicar na vida prática aquele dado, você tem que juntar também a sua experiência, que é o seu insight em relação àquilo que você está lendo, e o paciente, que é o que ele quer, né? Que a gente esquece que tudo é centrado no paciente no final das contas. E o mais legal desse tipo de mesa foi... eu conheci você, Otávio, em 2015, lá no INCOR, no HCOR, quando a gente começou aquela pesquisa via a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que nós entramos pelo Fábio, não por vocês. E a segunda vez foi quando a gente sentou para poder almoçar, no último congresso que você veio presencial, e o que mais me chamava a atenção em relação à sua forma de trabalhar, e aí é o que o Álvaro está chamando a atenção, você não está focado na pesquisa pelo dado, você não está focado na pesquisa pelo desfecho, está focado na pesquisa pelo paciente. Pelo aquilo que a gente vai trazer de dado para a melhora da qualidade de vida do paciente. E quando a gente encontra pessoas que têm esse tipo de sintonia, e tem essa sintonia com a gente também, né, que é a sintonia da sociedade, que é isso que a gente quer passar de mensagem para eles, a gente queria te passar uma mensagem também. E algumas pessoas gravaram uma coisa para você poder escutar. Pode ser? Pessoal, por favor. Vídeo. Pode? O Otávio sempre foi muito colaborativo com a pesquisa clínica e a cardiologia nacional. Posso dizer como depoimento pessoal que a primeira oportunidade que nós do Centro de Pesquisa em Pós-Causa tivemos pesquisa clínica foi com o Otávio, no estudo ACT, e a partir daí ele nos ajudou bastante, tanto na participação de novos projetos, como na estruturação do nosso centro. Ele foi fundamental nisso. Além do mais, o Otávio sempre esteve ligado à Sociedade Sul-Mineira de Cardiologia, Sociedade Mineira de Cardiologia, participando de vários eventos conosco, nos ajudando a levar a educação médica continuada e de qualidade. E hoje foi para o Imperial College, com merecimento, devido ao grande trabalho que ele realizou no Brasil, e, mais uma vez, está aqui junto com a gente num evento novo, né, num simpósio novo, que é junto SMC Imperial College. Muito obrigado, Otávio. Que dizer do Otávio? Ele é meu irmão mais velho e eu brinco que eu sempre fui a primeira fã. Quando a gente era criança,
ele era meu ídolo e tudo que ele falava para mim era lei. E nesse sentido, ele usava já da sua enorme imaginação criativa para inventar as maiores mentiras e mais mirabolantes histórias e se divertia às minhas custas e, claro, eu acreditava em tudo. Hoje nós estamos longe, temos vidas separadas, mas mesmo longe, ele continua cuidando de mim. E eu nunca tive dúvida de que ele alcançaria algo muito grandioso. Ele sempre foi inquieto, sempre foi muito criativo e questionador. E eu me sinto extremamente feliz e orgulhosa de vê-lo aonde ele está, não só pela grandiosidade da conquista, mas principalmente de vê-lo feliz. O Otávio, desde pequeno, sempre foi instigado em querer resposta para as questões mais simples de afirmações e fatos que ele descobria. Já como estudante, estava sempre atrás de respostas diferentes para as questões mais simples e mais complexas da medicina. Essa tendência se acentuou muito quando ele entrou na fase clínica, que aí ele se deu conta de que o caminho dele era buscar explicações. Ele foi muito influenciado pela epidemiologia clínica e procurou se aproximar das pessoas que entendiam, procuravam responder às questões de epidemiologia. Esse caminho se tornou totalmente certo à medida que isso desenvolveu nele o profissional e o cientista que hoje ele é conhecido no mundo inteiro pela produção, pela pesquisa e pela sempre busca de não aceitar questões simples. Então, o sucesso dele vem dessa capacidade que ele sempre teve. Otávio, eu acho que não poderia haver melhor lugar para eu te deixar uma palavra de homenagem do que aqui num salão de maquiagem frère, a Paris, em Paris. Sabe que eu me lembro muito da primeira vez que tu vieste, isso lá em 1993, por ocasião do doutorado da mãe, e eu fiquei impressionada com a tua percepção do lugar e eu comecei a te conhecer por um outro lado, pela a evidência justamente da tua percepção da diversidade. E eu achei que esse traço dessa percepção aguda, forte, ia te acompanhar a vida inteira. Eu hoje vi que não foi errado. E eu acho que justamente todo o teu sucesso vem dessa percepção antecipada e fora do lugar da tua maneira de ser. Otávio, a mãe te deseja muita felicidade e que tu seja sempre esta alma simples, porque somado a isso, tu encontraste a Júlia e que completou o teu sentido de vida. Então, penso também que todo médico, como todo profissional, deve ter este lado humano, que é um lado que te caracteriza muito bem. Um beijo, meu filho. Uma excelente continuidade. Eu tenho certeza disso. Olá, estamos eu e Isabela, a pedido do nosso amigo Frederico Dalotto, para falar sobre o papai da Isabela, em frente ao lugar preferido dele no mundo, acho, que é o Royal Albert Hall, e aqui no meio dessa agitação da cidade, bastante vida, bastante energia, e acho que isso traduz muito
muito do que ele é, do que ele traz aqui nesse lugar, um lugar que traz muita inspiração para tantas pessoas, tantos artistas que vêm trazer a sua obra e buscar comunhão com tantas pessoas que querem transformar, que querem descobrir, que querem evoluir. Talvez isso seja uma das... Não, mas ele saiu de Londres para falar com vocês. Ele pegou o avião de Londres e veio até aqui. Merece todo o nosso carinho. Tá bom, Otávio? Obrigado. Tá? Daqui a pouco a gente discute um pouquinho mais sobre ser humano, tá? Não, acho que as pessoas estão cansadas, ouviram demais sobre mim, mas eu só queria... Nem sei o que falar. Quando a gente realmente fui pego de surpresa, uma homenagem linda, eu sempre... eu falo e às vezes até outros ficam com ciúmes, mas a minha sociedade, já falei isso para você várias vezes, sempre me senti um membro honorário dessa sociedade, eu faço questão de vir. É uma gentileza sempre surreal, nível científico surreal, né? Então, quando eu recebi o convite, eu falei, é claro que eu vou, não tem nenhuma dúvida. Claro que isso aqui não vale, isso aqui foi inesperado, mas é muito especial para mim, significa muito, é um momento que nunca vou me esquecer. E, assim, de coração, muito obrigado pela homenagem, por me receber também e pela amizade de vocês. Muito obrigado mesmo, pessoal. Obrigado. Obrigado. Nossa, muito lindo, muito lindo.